Nessa videoaula atualizada aprenderemos a como gravar uma imagem ISO do Windows 10 ou Windows 11 no pendrive com o novo Rufus 4.0.2035, a última versão lançada. Então, primeiro de tudo, navega até o site do Rufus, é só digitar Rufus no Google e navegar até esse primeiro site, rufus.ie. Aqui navega até aqui embaixo e baixe o Rufus. Essa primeira opção aqui. Eu já havia baixado ele, vou deletar. Então, após baixá-lo, é só executá-lo como administrador. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui dentro é conectar o seu pendrive bootável. Eu sempre utilizo meu pendrive de 8 GB e eu recomendo desse tamanho para cima, visto que a imagem ISO geralmente ocupa aproximadamente 4 GB ou algo acima disso. Então, um pendrive com 4 GB vai ficar ali no limite e talvez não sobre espaço para que a ISO possa ser gravada com sucesso. Então aqui já conectei meu pendrive, é esse daqui, se encontra atualmente com a ISO 21H2 do Windows 10. Se você utiliza o Windows Defender como ferramenta de proteção padrão do seu Windows, muito provavelmente ele vai acusar alguma coisa. Geralmente ele vai exibir o erro de acesso de memória protegida bloqueado. Daí aqui ele informa que o Rufus tentou acessar uma pasta protegida. Para que o Rufus funcione corretamente, eu recomendo que você venha aqui e permita no dispositivo. Aí, em seguida é bom fechá-lo e abri-lo novamente. O próximo passo é selecionar a ISO. Então aqui no menu de seleção de boot, escolha a opção disco ou imagem ISO. Obviamente você terá que selecionar a imagem ISO. Então o próximo passo será fazer o download dela. Então caso o seu objetivo for criar um pendrive bootável para o Windows 11, navega até esse site aqui, o link vai estar na descrição do vídeo. E aqui você vai navegar até embaixo na opção baixar a imagem do disco ISO do Windows 11. Vai escolher a versão, só tem essa versão, Multi Edition, e vai tocar em baixar. Aqui vai escolher o idioma de instalação do Windows e confirma. Aqui ele só dá a opção de 64 bits, então toque em baixar. E aí é só aguardar o download se completar. A imagem ISO do Windows 11 tem atualmente 4,9 GB. Já se você quiser criar um pendrive bootável para o Windows 10 ainda, com a sua última versão, que atualmente é a 22H2, vocês irão navegar até esse segundo site, cujo link também deixarei na descrição do vídeo. E aqui não vai clicar em atualizar agora, vai clicar sobre baixar a ferramenta agora. Daí ele vai baixar o Media Creation Tool, bastando executá-lo. Ele demora um pouco para se carregar, é normal. Aqui vai aceitar os termos da Microsoft. Aqui vai escolher a opção criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. Toque em avançar novamente. Aqui use as opções recomendadas ou desmarque essa caixa e selecione manualmente. Não tem muito o que escolher aqui, tá? A não ser a parte de idioma e arquitetura do sistema, 32 ou 64 bits ou ambas. Eu vou deixar nas opções padrões. Toque em avançar. Seleciona a opção arquivo ISO. Avançar novamente e ele vai pedir para você escolher um local para salvar a imagem ISO. Geralmente eu salvo nessa pasta imagens ISO, então é só dar um nome ou deixar com esse nome padrão e tocar em salvar. Como eu estou criando um pendrive bootável para o Windows 11, eu vou cancelar. Mas o processo é basicamente o mesmo do processo do Windows 11 que eu vou ensinar mais adiante. Então finalizou tudo, pode fechar o assistente. Pronto, a imagem ISO foi baixada, aqui se encontra ela. Então de volta no Rufus, clique sobre selecionar, navega até a pasta de download, escolha a imagem ISO e toque em abrir. Às vezes o Rufus também pode te dar a opção de baixar a imagem ISO diretamente por aqui. Na primeira vez que eu o executei, ele não me exibiu esse menu. Então se ele exibir esse menuzinho aqui, você pode vir aqui e tocar em baixar e depois tocar em baixar. Ele vai baixar alguns arquivos. E aqui você escolhe a versão do Windows que quer baixar, por exemplo, Windows 11, Windows 10 ou Windows 8 também, e toque em continuar. Aí em seguida vai pedir para você selecionar a build, essa daqui é a última, então seleciono ela. Escolha a edição, só tem uma, Windows 11 Home Pro Edu, e aí toque em continuar. Escolhe o idioma, continuar de novo, e aí escolhe se quer baixar por aqui ou pelo navegador. Em seguida, ele vai pedir para você escolher um local para salvar a ISO, e aí é só tocar em salvar, tá bom? Em seguida, aqui em opções da imagem, vai escolher a opção instalação padrão do Windows. Essa opção Windows to Go serve basicamente para criar uma espécie de Windows portátil no pendrive que você pode rodar diretamente sem uma instalação.
Esquema de partição, muitas pessoas se confundem nessa parte. Aqui não tem o menor segredo, tá bom? MBR e GPT são esquemas de partição que determinam o formato do disco, sendo o GPT o mais moderno e seguro. Então aqui é o seguinte, você irá selecionar MBR se a sua placa-mãe é antiga e tem BIOS Legacy, ou seja, não oferece suporte ao padrão UEFI. Com isso, durante o processo de formatação e instalação do Windows, será mantido o sistema de partição MBR no seu disco. Já a partição GPT você irá selecionar se a placa-mãe do seu PC ou notebook for o padrão UEFI, ou tiver o UEFI habilitado, tá bom? Porque algumas placas-mães oferecem suporte aos dois modos, o modo UEFI e o modo antigo, Legacy, para fins de compatibilidade. Porque quando sua BIOS é UEFI, o Windows só pode ser instalado numa partição que esteja formatada como GPT, porque do contrário, o sistema vai apresentar um erro informando que o Windows não pode ser instalado nesse disco, o disco selecionado tem uma tabela de partição MBR, e em sistemas F, o Windows só pode ser instalado num disco no formato GPT. E caso você estiver na dúvida se sua BIOS é Legacy ou UEFI, aperta a combinação de teclas Windows mais a letra R, digita o comando msinfo32 e aperta Enter. Aqui dentro, em resumo do sistema, em modo de BIOS, vai aparecer o modo da sua BIOS. A minha está no modo herdado, modo Legacy em inglês. Se ela fosse o F, ia aparecer o F aqui inscrito ou simplesmente F, EFI. Como eu falei, algumas BIOS oferecem suporte aos dois modos, então se esse for o caso, você tem que entrar na sua BIOS e escolher o modo adequado para a instalação do Windows, tá bom? Se o disco que você vai querer instalar o Windows estiver formatado como GPT e você quiser instalar um Windows nele, você vai ter que entrar na BIOS e mudar o modo da BIOS para F ou F. Agora, se simplesmente for uma BIOS antiga, no modo Legacy, herdado, aí você vai ter que escolher MBR. Existem algumas limitações em relação ao MBR, não é o foco de explicação desse vídeo, mas de uma forma resumida, o MBR só tem suporte a HDs com no máximo 2 teras e só pode criar no máximo 4 partições primárias, tá bom? Então tenham isso em mente, tá galera? Se você puder usar o modelo GPT, use-o. Ele é bem mais seguro também contra a corrupção de dados. Você vai poder usar o Windows num HD muito maior e criar muito mais partições. Então se você tem um HD de, por exemplo, 4 teras, 8 teras e for usar o MBR, boa parte do seu HD vai ficar inutilizado. Então escolhendo a opção correta aqui, no meu caso MBR, aqui vai deixar na opção padrão BIOS ou UEFI. Já em seguida não precisa mexer nas propriedades avançadas do drive se não quiser, mas se quiser aprender para que serve, clique aqui. Daí aqui nós temos essas 3 opções. Essa opção aqui, listar discos rígidos USBs, serve basicamente para você listar aqui em cima, nesse menu, um HD externo, que você conecta pela porta USB, tá bom? Se você quiser usar um HD externo, como se fosse um pendrive, para gravar essa imagem do ISO, então você marca essa caixa aqui, tá bom? Daí ele vai habilitar a detecção de disco rígido. Opções de compatibilidade para BIOS antigos. Você só vai marcar essa opção se a sua BIOS for muito antiga. Estou falando dos anos 2000. Então se sua BIOS for antes do ano 2000, especificamente, aí você pode marcar essa caixa, tá bom? Caso você tiver problema na hora de rodar o pendrive bootável. Obviamente eu creio que isso aqui não vai ser o caso da maioria dos usuários. Usar MBR do Rufus com ID de BIOS. Isso aqui serve basicamente para mostrar aquela opção durante o boot, apertar qualquer tecla para iniciar do CD, DVD, pendrive, porta USB, né? Então, marcando essa caixa, essa mensagem vai aparecer. Se você não quiser que ela apareça, desmarque ela. Eu geralmente deixo marcada, tá bom? Para eu poder confirmar antes de dar boot no pendrive. Aqui não precisa mexer, beleza? Deixa no padrão. Aqui você vai dar um nome para o seu pendrive bootável. Vou colocar o Windows 11 mesmo. Pendrive boot, mais bonitinho. Sistema de arquivos, só tem um NTFS para escolher e eu recomendo assim, tá bom? É o sistema de arquivos aí mais moderno até o presente momento e mais adequado para o Windows. Tamanho do cluster padrão, 4096 bytes. Marcando essa caixa, ele vai fazer uma formatação rápida no pendrive antes de gravar a imagem ISO. Então se certifique de que não tem nada lá dentro para ser recuperado. Um arquivo pessoal, por exemplo. Criar arquivos de nome estendido e ícone pode deixar marcado. Essa opção aqui permite criar um nome mais longo para o seu disco, HD externo, pendrive, e também permite que o Rufus exiba um ícone do HD, pendrive, blá blá blá. É uma opção meio irrelevante, mas deixa marcada, tá bom?
Aí se quiser realizar um check disk antes do processo de formatação, marque essa caixa. Eu geralmente nunca faço isso. Daí observem que essa versão atual do Rufus, se tratando do Windows 11, não exibe mais aquele menuzinho para remover a exigência do Secure Boot e o TPM 2.0. Porém, se você clicar aqui em iniciar, essa opção aparece aqui, tá bom? Então, se o seu computador for mais antigo, não tiver o Secure Boot e principalmente não tiver o TPM 2.0, então deixe marcada essa caixa. Vai ser o meu caso, vou deixar marcada essa caixa. Eu tenho 8 GB, cumpro com esse requisito, mas ele remove essa exigência também, de ter mais de 4 GB para instalar o Windows 11. Remove também a exigência de uma conta online da Microsoft, daí você pode opcionalmente criar automaticamente uma conta local, com o nome que você estipular aqui dentro. Definir as opções regionais com os mesmos valores desse usuário atual, que é esse usuário aqui meu, tá bom? Musashi Den. Então, se você não quiser configurar as opções regionais, deixe marcada essa caixa. Se quiser desativar a coleta de dados, ou seja, pular as perguntas sobre privacidade durante a instalação do Windows, marque essa caixa. E se quiser desativar a encriptação automática do BitLocker, marque essa caixa. Eu não vou encriptar automaticamente, talvez posteriormente, tá bom? Pois eu vou instalar o Windows 11 numa partição secundária. Então, confirmou tudo, toque em OK. Confirme tudo certinho e toque em OK de novo. E aí é só aguardar, tá bom? E pronto, galera. Processo de formatação concluído com êxito e imagem ISO já gravada no pendrive. Aí agora é só partir para a formatação, o que é um assunto para outra videoaula. Então, se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos.